Salve, salve pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Ficamos aí na última aula com vocês falando sobre os pré-socráticos, lembra? Nós pegamos aí um gancho com o começo da filosofia antiga. E aí na última aula nós abordamos aqueles primeiros filósofos, né? Só recordando para vocês, para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de filosofia para o ensino médio, tá? Lembrando vocês que isso aqui também serve para o fundamental, mas tecnicamente é para você que vai ser vestibulando, para o ensino médio, para preparar você cada vez melhor para os concursos vestibulares em geral, tá? E aí tentando acompanhar nesse momento de quarentena, dessa paralisação, que é importante para que a gente continue fazendo um bom trabalho, tá certo? Então, a grande dica é o seguinte, na aula passada, só retomando que a gente tem que fazer esse prosseguimento, na aula passada nós terminamos ali com os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, e aí eu dei algumas dicas importantes para vocês. Necessariamente, quais são as dicas que eu deixei para vocês aqui? Eu deixei para vocês que o primeiro filósofo é Tales, lembram? A gente tem que recordar isso. O primeiro filósofo da humanidade é Tales, não é necessariamente nosso amigo Sócrates. Vamos já dar uma passada em Sócrates rapidamente aí, para não ficar muito... Mas o primeiro filósofo da humanidade é Tales de Mileto. E aí nós temos a divisão das escolas a partir dos pré-socráticos, os pensadores da Iônia ou da Jônia, como vocês chamam, os eletas, os atomistas, os pitagóricos. E nós temos dois pensadores lá, que eu vou precisar deles muito, que são Parmênides e Heráclito, certo? Aí nós temos os pensadores da ontologia. Olha só a palavra ontologia, tá? É fundamental que tu não esqueça esta palavra. Esses dois pensadores, Parmênides e Heráclito, são pensadores que vão inaugurar uma velha discussão que vai ecoar, que vai passar por toda a filosofia antiga, que aí chama-se a discussão do movimento. Parmênides diz que não existe o movimento. O nosso querido pré-socrático Parmênides vai falar que não existe o movimento. E Heráclito, ou como meu professor lá na Paraíba falava, Heraclito, tá? Nosso querido Heráclito, ele diz que o movimento, ou devir, que não é só movimento, é uma coisa muito mais abrangente, mas é traduzido como movimento. Ou seja, o movimento ele existe e aí nós precisamos também percebê-lo, tá? Então, este embate aí vai formar o que a gente chama de a grande teoria ou a grande discussão, a grande contenda sobre a questão do movimento na filosofia, tá bom? E aí, para finalizar, lá no mundo pré-socrático, nós colocamos quem? Nós colocamos Demócrito, que é um grande aí, estudioso do átomo, que ecoou até hoje na química que você estuda. Você está tendo aula aqui de todas as disciplinas, com certeza tem a química também. E aí o átomo na química é do nosso querido amigo Demócrito e Leucipo. Vamos dar crédito aos dois, né? Leucipo e Demócrito, tá bom? Mas, vamos lá, dando prosseguimento ao nosso curso, certo? Nós temos aqui uma coisa importante. Hoje nós temos que abordar, né, um grande filósofo, né, que é o primeiro grande filósofo da antiguidade, juntamente com Sócrates, que é o nosso amigo chamado Platão. Tá? Antes de falar do nosso amigo Platão, que aqui está, nós temos que falar um pouquinho de uma outra personagem, chamada Sócrates, por exemplo. Professor, por que o senhor não vai botar Sócrates aqui? Porque, na verdade, nós vamos fazer uma fusão. Sócrates e Platão, como eles têm um paralelo, como eles têm assim, um pensamento muito próximo, nós vamos aí deixar com Platão a maior parte da carruagem seguindo. A única coisa que eu vou chamar a atenção de você nesta videoaula sobre Sócrates é o método socrático. Tá? Que aí existem vários livros que trazem algumas informações, e aí nem todas são corretas. Tá? Por exemplo, tem livros que falam que o método socrático é o chamado método maêutico. Não está correto. Então, são vários livros, algumas pessoas até falam isso desavisadamente, claro. Não existe método maêutico. Maêutico é uma etapa do método, correto? Então, vamos lá. Em Sócrates, eu vou precisar que tu tenha a seguinte compreensão. Sócrates, ele pertence a uma tradição muito mais oral. Quem vai escrever sobre Sócrates é o nosso amigo Platão. Por isso eu vou abordar os dois juntos, né? Quem é a principal personagem de Sócrates nos livros? Tá? Platão. Tá? É que vai escrever Sócrates como sua grande personagem. Tá? Então, Platão é o autor, tá? Que vai usar Sócrates como a personagem mais recorrente que ele vai utilizar. Você vai perceber que nos diálogos de Platão, são poucos os diálogos em que Sócrates não é a personagem. Então, Platão vai transformar Sócrates em sua grande personagem dentro dos livros, corretamente? Tá? E aí, o que a gente vai ter que ter muito cuidado? A gente vai ter que ter cuidado com o método socrático. Inclusive, já apareceu no Enem
O método socrático, ele é o mesmo método platônico, é o método dialético, tá? Tu vai perceber por várias razões. Platão escreve em diálogos, por exemplo, dialética, certo? O método dialético de Sócrates, que também é utilizado na obra platônica, tá? Ele é dividido em 4 momentos. E aí, às vezes, assim, muita gente não conta isso para vocês. São 4 momentos, na verdade. O método dialético de Sócrates tem 4 momentos, tá? A gente só conhece os 2 últimos, necessariamente. Todo mundo conhece os 2 últimos. São os momentos mais famosos, que são ironia e maiêutica. Os 2 últimos são os mais famosos. Aí, como o último é maiêutica, muita gente diz assim, o método é maiêutico. Não, não existe isso. O método é dialético, correto? E aí o método dialético é também utilizado por Platão. O método dialético é que fundamenta a obra platônica. O método dialético é que também fundamenta a escrita platônica, que ele vai escrever em diálogos. O que é essa dialética? É justamente o diálogo, a conversa, a troca de informações entre interlocutores. Então, quando Platão vai escrever, ele usa uma personagem chamada Sócrates, e esta personagem chamada Sócrates, através do diálogo ou da dialética, ele vai construir novos conhecimentos, ok? Daí Platão ser a fonte, Platão ser o escritor, Platão ser o elo mais conhecido sobre Sócrates. Lembrando a vocês que Platão não é o único escritor que fala sobre Sócrates. Nós temos, por exemplo, Aristófanes. A grande descrição física que nós temos de Sócrates é de Aristófanes, lá nas nuvens, por exemplo. Nós temos, além de Aristófanes, nós temos Xenofonte, que era um historiador, tá? Que traiu Atenas, passou por lá de Esparta, no meio da Guerra do Peloponeso. Mas não temos somente Platão. Platão não é a única fonte sobre Sócrates, que fique bem claro. Mas é a fonte mais estudada, é a fonte mais conhecida. Tanto que a maior parte, em mais de 90% dos livros de Platão, Sócrates é a grande personagem. Quem utiliza como personagem Sócrates em suas obras é o nosso amigo Platão. Então, entendido? Olha, vamos recapitular para tu não ficar perdido aqui, ó. Sócrates, método dialético, não é maiêutico, método dialético. Este método dialético vai até Platão, já caiu no Enem, acorda, tem questões no Enem sobre isso. Você que está no 3º ano aí, que vai prestar vestibular, toma cuidado com isso. Este método dialético vai até o nosso amigo Platão. O método dialético de Sócrates tem 4 momentos, a gente conhece os 2 últimos, ironia e maiêutica, tá? O que é ironia? Ironia é quando você reconhece a sua ignorância. O que é maiêutica? Maiêutica é quando você vai construir novas ideias. Aí tu vai dizer assim, mas André, meu professor disse que é parir. Sim, parir. Parir é dar à luz. Eu preciso dessa palavra luz. Grava na tua consciência, anota aí para ti, a palavra luz. A palavra luz é muito importante também para Platão. Inclusive está lá na Alegoria da Caverna, no famoso Mito da Caverna, que é o livro 7º da República. Então toma muito cuidado, te dá essa dica importante. Cuidado com a palavra luz. Aí parir, lá em maiêutica, que é dar a luz, necessariamente, será importante tanto para Sócrates como para o nosso amigo Platão, certo? Agora uma coisa interessante, muita gente diz que assim, ele fala em parir lá na maiêutica, porque luz é conhecimento. É verdade, olha, a luz, ela sempre vem entendida como conhecimento. Por exemplo, você já teve aula, por exemplo, de iluminismo, tá? A professor de história gosta de falar de iluminismo. Iluminismo, conhecimento. Então a luz sempre foi tida como um símbolo, como um arquétipo do conhecimento, tá certo? Então parir maiêutica, parir dar a luz, ok? Mas também pode ter uma outra significância, né? Eu sempre digo para os alunos aí, eu tanto em faculdade, como universidade, como até mesmo em escola, até em cursinho, eu digo que, olha, Sócrates dizia que parir fazia parte do conhecimento, sabe por quê? Porque pensar dói. E aí dizem que é uma das maiores dores, né, que nós temos, que as mulheres principalmente têm, graças a Deus eu não tenho, né? Mas as mulheres aí dizem que a maior dor é a dor de parir. Tá? E aí, queira Deus, se dói mais do que dor de dente, ainda bem que eu não tenho essa dor, tá? Fique aqui registrado, tá bom? Parir, dar a luz. A luz é o elemento do conhecimento. Isso é fundamental para o nosso amigo Platão. Então, Sócrates e Platão, eles estão muito unidos, eles estão muito próximos, ao ponto desta dialética ser um elo de união muito forte entre eles. Então, olha só, método
dialético. Você, mais uma vez aí, que é vestibulando, não vacila nisso, já apareceu em prova, muita gente errou. Platão, método dialético também, juntamente com Sócrates. Então, Platão e Sócrates, método dialético, correto? Show de bola. Quando a gente passa para o nosso amigo Platão, rico, muito dinheiro, filho muito bem dotado financeiramente, o pai é muito rico, a mãe é neta de Solon, né? A famosa Perictione, a mãe de Platão, a mãe dele vem da linhagem de Solon, que tu estuda em história, né? Se tu é um bom estudante de história, tu sabe muito bem que Solon é muito importante na história da Hélade, na história de Atenas principalmente. Platão aí vem da linhagem dele pela parte da mãe, o pai, o rei Ariston, por exemplo, é da nobreza, né? Ateniense, ou pátrida. Então Platão é um cara muito bem relacionado dentro da nobreza, dentro dos cidadãos. É um cidadão nato, Platão. Platão é um cara que tem toda uma linhagem respeitada em Atenas. E aí, por isso, ele torna Sócrates também uma personagem muito conhecida. Porque quem escreve sobre Sócrates é Platão, que tem toda essa efervescência dentro da sociedade, tem todo este nome dentro da sociedade. Então, devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque Platão é o carro-chefe. Platão, na verdade, é o grande escritor, a personagem é Sócrates. Aí nós podemos associá-los, André? Podemos, é muito fácil fazer isso, tá? Nós podemos associá-los porque eles funcionam como pares, na verdade. Tá? Platão até utiliza muito Sócrates para falar coisas que ele não poderia, que ele não gostaria. Por exemplo, falar mal da democracia, já que Solon ajudou a sistematizar a democracia. E ele está lá, né, neste momento, fazendo parte, na verdade, uma crítica à democracia, mas ele não pode aparecer porque é da família dele, então ele utiliza Sócrates. Platão gosta muito de pegar carona e utilizar esta personagem para se referir necessariamente às críticas que ele quer fazer à sociedade do seu tempo, ao próprio conceito de família e à própria arquitetura do mundo em que ele vive. Então, que fique bem claro, Platão, ele utiliza Sócrates como personagem o tempo inteiro, meu caro aluno, tá bom? E aí, quando você vai passar a estudar o nosso querido amigo Platão, o que a gente percebe? Tá? O nosso querido amigo Platão aqui, que está relacionado para a gente, além de participar e ter a possibilidade de estar numa família muito importante, ele também, tá, faz parte de elementos fundamentais dentro do conhecimento na época em Atenas. Por exemplo, ele está dentro da doutrina pitagórica, por exemplo, que é uma doutrina que tem conhecimentos considerados o quê? Iniciáticos, né? Reveladores, tá? São muitas as lendas que se falam sobre o nosso amigo Platão, associado ao pitagorismo, na academia dele, que era a escola que ele fundou, tá? Tinha escrito só vai saber filosofia quem souber matemática, por exemplo. Então, essa associação sempre existiu entre Platão, o pitagorismo e uma religião também chamada orfismo, religião dos mistérios, da qual o próprio Platão também, quando escrevia sobre Sócrates, colocava também Sócrates como dentro do orfismo e do pitagorismo. Então, nós estamos necessariamente tratando de uma figura muito importante, que tem uma tradição intelectual e até religiosa também, muito importante para a época. O nosso amigo Platão, você sabe, Platão é um apelido, refere-se a ombros largos, né? O nome verdadeiro dele é Aristócles, tá? Ele nem usa um nome verdadeiro, tá? O nome verdadeiro dele é Aristócles, ele usa Platão como um apelido, necessariamente, que ele recolheu aí, dizem que desde a infância, e aí ele assume essa alcunha, né, até a posteridade, usando o apelido Platão, tá bom? E aí ele começa a utilizar esta personagem, chamada Sócrates, para mostrar o seu conhecimento e para disseminar a sua filosofia. E aí onde é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer nas obras deles, tá? E tem 3 obras de Platão que são fundamentais. Eu te convido sempre a dar uma olhada nessas 3 obras que são fundamentais. A República, tá? A Politeia de Platão, ou a República, como é traduzida, a República de Platão. Este livro é um dos livros mais importantes de Platão, muito utilizados em vestibulares, tá? É lá que tu vai encontrar, por exemplo, a famosa Alegoria da Caverna, o Mito da Caverna, mas tem o livro 4º também, tem o livro 5º, o Mito da Caverna é o livro 7º da República, né? O capítulo 7, como você preferir. Mas é lá na República que nós temos várias narrativas, que nós temos vários conhecimentos da filosofia platônica disseminados. Além da filosofia platônica na República, eu tenho também um outro livro muito importante que é o Fédon, por exemplo.
Tá? Eu tenho um outro livro muito importante também, que é necessariamente que chama de O Banquete, né? Que fala sobre o amor. Então, são livros que são muito utilizados, mas assim, o campeão, o mais usado é a República. Então, eu te convido lá depois a ler um resumo sobre a República, a visitar esse livro lá na internet, a dar uma olhada nesse livro necessariamente para ver que ele é muito bom, ele é muito legal, tem muita coisa bacana lá sobre ele. Então, nós temos essas 3 obras de Platão, tá? Necessariamente, para poder ter contato com ela. E aí a República, a gente sempre separa como a mais importante. Por que a República necessariamente? Porque é na República que nós vamos encontrar o coração do pensamento platônico. E o que faz assim o coração do pensamento platônico funcionar? É o que a gente chama de dualismo platônico. Olha aqui, ó. Perceba, observe, leia. Mundo inteligível, mundo sensível. Nós temos 2 mundos, correto? Então, se nós temos 2 mundos, nós temos necessariamente um dualismo. Onde é que está este dualismo? Onde é que eu posso encontrá-lo? Tu pode pegar lá na República, por exemplo, e ver lá no livro 7º, que é o mito da caverna, que é a alegoria da caverna. Tu vai perceber que nós temos sempre a simbologia, a metáfora. Você, dentro da caverna, você está na escuridão, é um mundo sensível à escuridão, vendo as sombras. Você, quando sai da caverna iluminado pelo sol, lembra da luz? Isso. Lá em Sócrates, lembra? Maêutica, parir, dar a luz. Quando você sai da caverna, você enxerga o quê? A luz do sol. E a luz é o conhecimento. Então, a alegoria da caverna traduz muito, vai tomar cuidado com isso no Enem, tomar cuidado com isso nos vestibulares. O mito da caverna vai traduzir necessariamente este dualismo, chamado dualismo platônico, onde eu tenho um mundo inteligível, que também é apelidado, cuidado, vi alguns livros falam em mundo das ideias, tá certo? Então, cuidado com isso, dá na mesma coisa, o mundo inteligível é o mesmo mundo das ideias, mas tem um mundo sensível. O mundo sensível é o mundo que a gente chama da mentira, da enganação. O mundo inteligível é o mundo da verdade, é o mundo da perfeição. Então, perceba, no mito da caverna, quando eu estou dentro da caverna, eu estou no mundo sensível. Então, eu estou na mentira e na enganação. Quando eu saio da caverna, eu vou para o mundo inteligível. Aí eu vou para a verdade e para a perfeição. Entendam a jogada? Mas percebam, eu tenho quantos mundos? Eu tenho 2 mundos. Então, o que é isso? Dualismo. E aí percebam uma outra coisa. Deixa eu te dar uma dica aqui interessante, que é importante. Mundo inteligível e mundo sensível são 2 mundos, mas o mundo inteligível é sempre o mundo melhor. Olha essa dica aí, ó. Anota aí para ti. Presta atenção, guarda na tua consciência isso aí. O mundo inteligível é considerado sempre o mundo melhor, porque lá está a verdade e a perfeição. O mundo sensível é desqualificado, ele não vale tanta coisa. Por quê? Porque aqui nós temos cópias, mentiras, imperfeições. Tá? E não é um mundo que a gente possa, então, se ancorar ou fazer valer o conhecimento. O conhecimento verdadeiro está onde, André? No mundo inteligível. Meu caro aluno, minha cara aluna, grave isso com você. O mundo inteligível é o mundo da verdade, então ele é o melhor mundo. Por que André está te dizendo isso? Pô, professor, por que o senhor está me dizendo isso? Porque eu quero que tu entenda uma coisa. O dualismo platônico, ele tem um detalhe importante. Ele é chamado de dualismo de exclusão. Ah, professor, por que ele é um dualismo de exclusão? Meu aluno, minha aluna, entenda. Ele é um dualismo de exclusão porque o mundo inteligível, como ele é melhor, ele vai eliminar o mundo sensível. Então, onde é que eu tenho de ficar? Claro, no mundo inteligível. Eu tenho de ficar fora ou dentro da caverna? Fora da caverna. Ah, professor, mas ele volta para a caverna. Ele volta para buscar os amigos e levar a verdade. Mas o ideal é que você viva no mundo inteligível. O ideal é que você viva na verdade. O ideal é que você viva na perfeição. E não que você viva na mentira e na enganação. Tá correto? Então, vamos gravar isso com a gente. Nós temos em Platão o quê? Dualismo platônico, correto? Se nós temos um dualismo platônico, então nós temos dois o quê? 2 mundos. Dualismo, 2, são o quê? 2 mundos. Onde é que eu posso encontrar isso, André? Onde é que o vestibular pode me pedir isso? Onde é que eu posso encontrar numa questão? Onde eu posso encontrar isso? Tu vai encontrar lá no Mito da Caverna, no livro 7º da República de Platão. E aí tu vai perceber que existe a metáfora, mundo sensível ele dentro da caverna, mundo inteligível ele fora da caverna. E aí, o mundo inteligível, que é o mundo da verdade e da perfeição, é simbolizado pela luz e a luz do sol. Aliás, Platão sempre chama o sol de supremo bem.
tá? Só para ter uma ideia. A luz que Sócrates está falando lá na Maêutica, no Parir, a luz que Sócrates está falando lá no método dialético, que é o mesmo de Platão, o método dialético, esta luz que está fora da caverna, que é o mundo inteligível, é ela que vai te dar a verdade, é esta luz que vai te propiciar a perfeição, é esta luz que vai te mostrar a realidade. Porque dentro da caverna, no mundo sensível, tu só tem contato com a escuridão, com as sombras e com a mentira. Então, guarda isso contigo. O dualismo platônico é o coração do pensamento do nosso querido amigo Platão, cujo nome verdadeiro é Aristócles. Correto? Show de bola? Dois mundos, mundo inteligível, mundo melhor. Então, se tu aprenderes isto aqui comigo, tu vai raciocinar com Platão, não tem erro mais não. Qual é o amor verdadeiro? Claro, é o amor que está ligado ao mundo inteligível. O amor verdadeiro é um amor perfeito. Tá? Bom, se ele está no mundo inteligível, ele não pode ser baseado em quê? No mundo sensível. Então, ele não está baseado necessariamente nos sentimentos, ele não está baseado nesse mundo material que nós percebemos, ele está baseado no intelecto e na nossa consciência. Olha o que é o amor verdadeiro, então. Bom, se tu aprenderes o dualismo platônico, tu entende todo o coração do pensamento de Platão. Tá certo? Então guarda isso contigo, a dica preciosa, você que vai fazer o vestibular, você que está estudando, você que está lendo Platão, para você entender a obra dele, para você responder uma questão no vestibular, você não pode negligenciar o dualismo, os dois mundos, em que o mundo inteligível é o mundo melhor. Tá? E aí, dando prosseguimento para a gente poder avançar um pouquinho no nosso tema, tá? Quando a gente vai analisando o nosso querido amigo Aristócles ou Platão, né, que é que a gente chama, nós vamos perceber que ele toma algo importante nesse livro também chamado A República. Aliás, na obra dele como um todo, você pode perceber, claro, principalmente na obra República, que é a mais cobrada, que é a mais considerada até a mais pungente dele, ele vai dividir a cidade. Eu trouxe para vocês verem aqui, tá? Pra vocês terem darem aí uma olhada, porque lá na obra dele ele vai dividir a cidade em 3 grupos necessariamente, tá? O grupo dos governantes, tá? O grupo que ele considera como a classe dos soldados, os guerreiros, tá? E a parte que são os trabalhadores manuais, necessariamente, tá? Ou como muitos colocam, escravos também. Certo? Não é uma terminologia muito legal para ser usada, mas muita gente usa. Então, veja só. Essa é a famosa divisão da cidade, divisão da polis em Platão, correto? E aí, na divisão da polis em Platão, nós temos, em primeiro lugar, os governantes, né? Com uma alma racional. Depois, os guerreiros, com uma alma considerada irascível. A alma irascível é uma mediana entre aquilo que é racional e aquilo que não é. Uma alma irascível é aquela pungente e aquela que tem uma propensão ao uso da força também. É aquela que está também ancorada já naquele lado um pouco brutal da sensibilidade. Ela não está tão pura como a alma racional dos governantes. E aqui nós temos a mais pesada de todas, que é justamente a alma concupiscível ou concupiscente, que é aquela que está totalmente ligada a elementos da sensibilidade do mundo sensível, por exemplo. Tá? É curioso porque Platão, né, embutido do orfismo também, da religião, dos mistérios, né, que Platão tem uma veia muito mística também, a gente não pode deixar de falar, ele também vai dizer que a alma do governante é de ouro, a alma do guerreiro ou do soldado é considerada de prata, e a alma, tá, do trabalhador, principalmente trabalhador manual, é a chamada alma de bronze. E é isso mesmo, igual a Olimpíada está reconhecendo, ouro, prata e bronze. É uma referência também que existe isso dentro da obra platônica. A alma racional, irascível, concupiscível, certo? E aí, presta atenção numa coisa, dentro da alma racional, o que comanda é a sabedoria, olha lá. A sabedoria. Ah, André, tu está dizendo que o governante é sábio? É isso mesmo, olha só, acorda para o mundo, meu caro. O governante é dotado da sabedoria, é dotado da racionalidade, então tu já percebeu que aqui está a melhor classe. Certo? Essa classe dos governantes é a melhor classe de todas, então. Ok? Porque lá está a racionalidade, lá está a sabedoria, é correspondente à alma de ouro, lembra? E aqui é a alma racional. Aí se tu pegares a dos guerreiros, o que nós temos? Coragem. Ó, no máximo ali o guerreiro, ele vai ter coragem em combate. Ah, ele vai ter o ímpeto em combate.
Tá? E a alma concupiscível, na verdade, o que ele faz? Ele busca os prazeres da carne, da riqueza. Ele está ligado àquilo que a sensibilidade mostra para ele como elemento e que ele considera como felicidade. Tá? Aqui no máximo ele está muito mais ligado a questões também da sexualidade, do valor ao dinheiro. E aí todos esses elementos vão constituir a parte mais pesada da sociedade. E aí o que tu tem de perceber? Tem de perceber que existe uma classe que é privilegiada, existe uma classe que é a melhor, existe uma classe que eu posso considerar como a classe mais importante, que é a classe dos governantes, necessariamente. E aí uma dica interessante, tu já percebeu que Platão é eupátrida, Platão é muito bem relacionado, Platão faz parte de uma família influente, então é a classe que ele está colocado, né? Vamos também entender isso, ele não está falando de alguém, algo além dele, né? Está falando dele também, né? Vamos combinar que aí fica bem entendido essa história, tá? Então, a divisão da cidade em classes, cada classe com a sua alma, e cada alma com a sua virtude. Classe dos governantes, alma racional, virtude, sabedoria. Governante, alma racional, virtude e sabedoria. Classe dos guerreiros, soldados, valentes, né? Famosos. Olha aqui, ó, alma irascível. Qual é a virtude? A coragem, o ímpeto, né? O avante prático. E a classe dos trabalhadores manuais, até alguns aí considerados como escravos. Alma concupiscível, concupiscente. E nós temos aqui a virtude deles é justamente as habilidades práticas, né, necessariamente, ou o apego aos prazeres, né, da sensibilidade, necessariamente, tá bom? E aí, para a gente dar uma pincelada final, vejam só, em Platão a gente não pode, tá? Em Platão a gente não pode jamais deixar de falar sobre o rei filósofo. Só para a gente encerrar, tá? Já vou aqui mandar um beijo para ti, um forte abraço para a próxima aula que nós vamos já puxar aqui para você. Só para finalizar, pincelada final, cuidado com o rei filósofo. Em Platão, ele defende monarquia, e aí o rei precisa ser o filósofo, porque é ele que faz parte da classe dos governantes. Perfeito? Então, cuidado, em Platão, o rei é filósofo da classe dos governantes, com a alma racional e com a sabedoria como grande marca dele. Correto? Então, eu desde já para vocês convido, vamos lá, estão convidados já para a próxima aula que será sobre Aristóteles, tá? Que aí nós temos um grande pupilo de Platão, um aluno dele, Aristóteles. Então aí tu está convidado, está aqui, nós vamos puxá-lo já para vocês. Um forte abraço, conto com vocês, continue conosco aí, vamos junto nesta caminhada, construindo conhecimento, parindo conhecimento, olhando para a luz direto. Show de bola, acompanha a gente, vem conosco.